Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura 30 dias até abordarmos praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, nós fomos amarrados em pé. E para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Oi, eu sou o professor Seve e esse é o CVCast mais português, mais literatura e mais redação. Hoje a gente vai falar sobre um livro que foi recentemente redescoberto, né, no nosso país e que, creio eu, agora está finalmente recebendo o devido reconhecimento por causa da sua originalidade, né? Da valentia das contribuições que esse livro está trazendo para o nosso país. E aqui nós não estamos falando apenas do impacto que ele teve na época, já que ele foi publicado lá em 1859. Nós estamos falando de coisas que são causadas hoje em dia, né? Como, por exemplo, assim, esse livro ele está se tornando uma referência da literatura brasileira crítica, social, política, né? E porque também ele foi produzido por uma mulher negra. Reparem bem, são feitos que até hoje a gente considera raros na nossa cena literária, né? Então, esse livro ele funciona atualmente como inspiração e até como bandeira para muitas meninas e muitas mulheres negras que não se veem representadas no nosso país. É por isso que esse livro é também super importante, né? Ele tem recentemente assim ele teve várias edições, né? Ele começou a ser reproduzido pelas editoras agora, mais recentemente, mas antes de falar propriamente na obra, eu acho que cabe a gente falar um pouco sobre a Maria Firmina dos Reis, que é a autora dessa obra, né, sobre a qual a gente vai bater esse papo de hoje. A Maria Firmina dos Reis, quer dizer, se você procurar o nome dela no Google, a gente não vai encontrar assim muitas coisas. Aliás, o que a gente encontra é bastante contraditório, inclusive, né? Porque, assim, ela é uma escritora que permaneceu obscura por muitos anos e só foi redescoberta algumas décadas atrás. Então, existem muitas dúvidas e muitas contradições na sua biografia. O que sabemos sobre ela é que, assim, já descobrimos, por exemplo, a verdadeira data de nascimento dela, né, que foi 11 de março de 1822. Mas ela só foi batizada assim 3 anos depois. Por isso, talvez seja comum, né, encontrarmos que a data de nascimento dela é 1825 e não 1822. Mas assim, essa informação já está consolidada, quer dizer, ela nasceu em 22 e foi batizada 3 anos depois. Talvez isso tenha causado essa confusão toda, né? A figura dela também, quer dizer, a gente não tem nenhum retrato dela, né? As fotografias que vocês vão encontrar numa busca, né, pela internet, por exemplo,
são fotografias de outras pessoas, de outras autoras, inclusive muito mais jovens do que a Maria Firmina, né? Nós não temos a verdadeira imagem dela, não há um retrato confiável, até agora pelo menos, da Maria Firmina dos Reis. Então a gente encontra outras pessoas, a gente encontra ilustrações, desenhos, isso sim, e talvez essa representação idealizada, né, da Maria Firmina dos Reis seja, por enquanto, a única coisa que a gente tenha, né, a única coisa que tenha sobrevivido a um possível retrato confiável dela, né? Sabemos que ela morreu velhinha, né? Ela já tinha mais de 90 anos, morava no interior do estado do Maranhão, na cidade de Guimarães, já estava cega, né? No fim, a gente chega também à conclusão de que ela não conseguiu nenhum tipo de fortuna com a sua atividade literária. Morreu muito pobre, mas também há informações de que ao longo dessa sua vida, né, que foi uma vida de mais de 90 anos, a Maria Firmina dos Reis, ela não passou despercebida, né, completamente. Ela foi uma mulher ativa, ela foi importante na sua comunidade. Repare, ela foi professora durante quase 50 anos. Aliás, foi a primeira mulher negra que conseguiu passar num concurso público para professor, né? Então, quer dizer, ela não apenas era muito querida na comunidade em que ela dava aula para crianças, né, no interior do estado, mas ela também foi responsável por uma empreitada muito ousada. Ela fundou a primeira escola pública totalmente gratuita e mista de que temos notícia no Maranhão. Provavelmente também no Brasil. Quer dizer, a Maria Firmina achava que meninos e meninas mereciam o direito de estudar e que esse estudo tinha que ser gratuito, né? Uma coisa tão óbvia na época em que ela tentou fazer isso. Reparem, já era mais ou menos 1880, mas foi muito ousado, foi tão fora do comum, inclusive, que a escola durou só pouco mais de 2 anos, né? E logo foi fechada, né? Imaginem o escândalo que provocou, né? Uma escola mista, pública, gratuita, né? Meninos e meninas estudando lá. Então, quer dizer, além de tudo isso, a Maria Firmina, ela teve uma participação muito ativa no mundo das letras, né? No universo literário, né? E a gente está falando do Maranhão, que é um estado que sempre teve muitos escritores assim importantes, né? Muitos autores importantes na história do nosso país são maranhenses, né? Vieram lá do Maranhão. Então, a Maria Firmina, ela colaborou com jornais literários, ela escrevia crônicas, poemas, né? Escreveu romances, contos, ela era musicista, compôs músicas, né? Fazia letras de músicas, enfim, a Maria Firmina dos Reis, ela pode ter caído no obscurantismo, mas visto tudo isso, a gente chega à óbvia conclusão de que ela não viveu obscura, né? Ela chamou a atenção na época dela, né? Ela era um nome conhecido na sua comunidade, uma pessoa muito querida, inclusive, pelos vizinhos, pelos alunos, pelas pessoas, né? Uma professora amada pela população, que inclusive adotou filhos, né? Embora ela nunca tenha se casado, ela não teve filhos próprios, né? Mas era uma pessoa cercada de gente querida e que acabou caindo no esquecimento, assim como tantas outras escritoras mulheres do nosso país, né? Pessoal, vamos lembrar da Júlia Lopes de Almeida, sobre quem já falamos aqui no CVCast também. E reparem, a Júlia Lopes de Almeida, que caiu no esquecimento, foi recentemente redescoberta, ela era uma mulher branca, uma mulher rica, que morava na corte. E pensem, se com todas essas condições ela foi esquecida, o que é que a gente vai dizer de uma mulher negra que não teve um nascimento ilustre, né? E por aí afora. Não se sabe ao certo, mas há relatos que dizem que a Maria Firmina era filha bastarda de um fazendeiro, filha de uma escrava que foi
alforriada, enfim, quer dizer, a mãe teria morrido bastante jovem, aí ela, quando criança, foi morar com uma tia, essa tia teria alguma condição, né, sei lá, pelo menos uma condição um pouco melhor, uma condição financeira um pouco melhor, de modo que talvez a Maria Firmina dos Reis tivesse, né, com isso, acesso a alguns bens culturais, talvez esse suposto pai estivesse dando algum tipo de ajuda, não se sabe, né? A questão é que ela conseguiu se instruir, né? Talvez ela fosse absolutamente autodidata, né? Mas é fato que a Maria Firmina dos Reis foi uma mulher que tinha um talento, né? Era um prodígio, uma mulher assim genial, que sozinha, talvez através de leituras e tudo mais, conseguiu se instruir a ponto de mais para frente se tornar professora, passar num concurso público. Tudo isso faz com que a gente entenda que ela era uma mulher muito inteligente, né? E que infelizmente acabou sendo esquecida ao longo do século XX, né? Seus livros se perderam, ninguém mais sabia, pelo menos ninguém tinha ouvido falar, né, sobre Maria Firmina dos Reis, né, por muito tempo. E aí lá pelos anos 60, né, no século passado, um historiador descobriu um livro dela, né, num sebo, e era justamente o livro denominado Úrsula, né? Ele descobriu uma edição original, remanescente lá, né, lá de 1859. Ficou fascinado com aquilo, fez uma reprodução, né, quer dizer, fotocópia mesmo, né? Foi lá, xerox das páginas do original, e a publicação subsequente dessa edição original se extraviou, não sobrou nada, nenhum exemplar da edição original. O que sobrou pra gente mesmo é essa versão da fotocópia, né, que serviu de base, assim, que esse historiador fez e que, pô, nos últimos, assim, tipo, 30 anos, 40 anos, né, todas as edições, as novas edições de Úrsula, por parte das editoras comerciais, se basearam exatamente nessas fotocópias. E vejam, há muitas republicações sendo feitas ultimamente, né, exatamente porque as editoras, ao redescobrirem Úrsula, também redescobriram uma excelente obra e estão fazendo republicações assim super bonitas, né? Nós temos editoras que estão caprichando nessas novas edições, fazendo trabalhos lindos de capa, fazendo ilustrações e tudo mais. Muito bem. A partir de então, a gente precisa conversar um pouco, né, sobre Úrsula, que agora é um livro que começa já a ser disponibilizado nas bibliotecas, a gente encontra com certa facilidade e também começa a ser cobrado nas listas de vestibular. Reparem, o vestibular de verão da UFSC 2024, por exemplo, tem, né, na sua lista de leituras obrigatórias a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Muito bem. Ela é uma obra, né, obviamente influenciada pelo estilo literário que estava na moda em 1859, por exemplo, o romance romântico, claro, né, de tradição assim folhetinesca, né? Nós estamos falando daqueles enredos rocambolescos, com sentimentos extremados, com personagens idealizadas, assim, muito idealizadas, né? E claro, a Maria Firmina dos Reis, obviamente uma mulher do seu tempo, lia outros romances românticos. E aqui, pessoal, cabe falarmos inclusive de uma possibilidade. Claro, a gente não tem como provar, mas é bastante possível que ela tenha tido acesso à obra A Cabana do Pai Tomás, de uma autora americana, a Harriet Beecher Stowe,
porque nós encontramos assim links óbvios, né? A Cabana do Pai Tomás é um célebre romance abolicionista norte-americano, né? Publicado lá em 1850, mais ou menos, e muito importante na história dos Estados Unidos, né? Tem traços românticos, então é muito provável que a Maria Firmina dos Reis, como uma mulher que tinha acesso à literatura, né, que estava na moda no tempo dela, é provável que ela tenha feito algumas conexões entre essa obra e a sua obra Úrsula, porque há pontos entre as duas histórias evidentes, há pontos de conexão evidentes. Assim. É claro que o peso que a Maria Firmina dos Reis dá à obra, assim, dá tanto pelo fato dela ser uma mulher negra, né, descendente de negros escravizados, é completamente diferente, né, ao ponto de vista da Harriet, que é uma mulher branca, e enfim, na literatura americana, ela reflete como uma autora branca. Então, a gente tem a Maria Firmina dos Reis imprimindo no seu enredo o seu ponto de vista de autora negra, descendente de escravizados, e isso, obviamente, não nos passa despercebido, né, dessa literatura, desse livro chamado Úrsula. Nós temos 3 personagens que assim são muito importantes, né? Embora não sejam protagonistas, é bom que se diga. O Túlio, né? O Antero, né? E a Preta Susana, quer dizer, são 3 escravos, né? Então são 3 escravos e eles aparecem assim com muita relevância na obra, embora não sejam protagonistas, como eu já disse. Vamos começar assim, a Úrsula, o romance Úrsula, melhor dizendo, é uma história de amor tradicional, né? Tradição romântica, então fala de amores impossíveis entre 2 jovens, brancos, belos, né? Belos e bons, né? Quer dizer, esse é o enredo. Evidentemente, Úrsula é o nome da menina, a protagonista, né? Ela é filha de uma mulher, assim, uma mulher, na época, estava em decadência, né? Na vida dela, ela não tem lá muito conforto na vida, mas ainda assim ela é uma mulher que está cercada de certos privilégios, né? Uma menina branca que tem alguns escravos, inclusive a serviço dela na sua fazenda. E o namorado dela, esse sim, o jovem Tancredo, né? Bem nascido, tem um pai muito poderoso e tudo mais, né? Eles têm dinheiro mesmo, né? Quer dizer, é a história de amor entre esses 2 personagens. Um amor cheio de falas arrebatadas, de idealização sentimental. Um amor assim, bem enjoadinho, né? Quer dizer, como todo texto romântico, né? Ele tem essas falas enjoadinhas, porque estava na moda naquela época, é importante que se diga, né? Então, mas não é isso assim que faz o romance, quer dizer, que torna o romance pior ou melhor, nem nada disso. O romance está atento à sua tradição, à escola literária que vigorava na época. O que é bacana, né? Antes de falar, né, sobre o que é bacana, pessoal, é claro que no início a gente vai encontrar aquela linguagem, né, que talvez nos assuste, que nos faça pensar em abandonar o livro logo no começo, né? Porque demora um pouco para a gente se acostumar e entender o que está acontecendo. Mas não se desespere. Alô, jovem místico, linda, rosa, juvenil, não é o momento de se desesperar. A história engrena, a gente vai mesmo assim gostar desse livro, a gente consegue ler ele num final de semana com muita tranquilidade, porque logo mais a história se torna rápida, ágil, tem momentos de aventura, de traição, quer dizer, a história é dinâmica, né? Faz com que a gente fique muito preso a ela e realmente se encante com essa originalidade, né? Aliás, originalidade, ineditismo nessa literatura nacional que parece ser provocada pela presença
desses 3 escravos secundários que eu citei há pouco, quer dizer, 3 escravos da fazenda que pela primeira vez na nossa literatura, eles não são mostrados assim como parte da paisagem. Eles têm voz, eles são sujeitos, eles têm sentimentos, eles contam sua história. Principalmente a preta Susana. Reparem, é a primeira vez na nossa literatura que uma pessoa escravizada fala em primeira pessoa sobre como era a vida dela antes de ser capturada e antes de ser metida num navio e mandada, né, para uma terra distante, onde ela sofre as piores violências, né? Foi exatamente um pedacinho da fala da preta Susana que eu usei para abrir esse nosso episódio de hoje. Quer dizer, a preta Susana conta como era a vida dela, como ela tinha marido, ela tinha uma filha, ela tinha amigos. Um dia ela saiu de casa para a colheita de milho, enfim, e do nada ela é capturada por, reparem, bárbaros. Veja a inversão das coisas. Até então, os africanos é que eram considerados bárbaros, né? Eram seres inferiores racialmente, né? Eram tão inferiores, né? Que se questionava nos círculos intelectuais se eles tinham alma, se eles podiam ser considerados gente. A Maria Firmina dos Reis coloca na voz de uma mulher escravizada, né, assim, coloca na voz dela exatamente essa fala. Olha só, eu estava na minha terra, na minha vila, cuidando da minha vida, quando fui capturada por homens bárbaros. Esses homens me colocaram no navio e eu fui afastada de tudo aquilo que eu amava. Isso é muito forte, né? E dizem, inclusive, que é o ponto alto da produção literária da Maria Firmina dos Reis, exatamente essa fala da preta Susana, né? Esse depoimento da preta Susana. Há quem diga, há críticos que dizem que esse depoimento vale pelo livro inteiro. E realmente, né? De uma originalidade, o depoimento é intenso, é comovente, né? Nessa história. E, claro, vamos imaginar que a Maria Firmina dos Reis sabia exatamente que estava pisando em um território bastante perigoso, né? Quer dizer, ela estava sendo corajosa. Era temerário publicar uma história como essa numa sociedade como aquela em que ela vivia. Mas mesmo assim ela foi adiante, ela não ficou satisfeita em criticar a escravidão, como ela faz da primeira à última página, na história de Úrsula. Ela também critica o patriarcalismo, né? Ela apresenta o patriarcalismo como um dos principais vilões da sua história, né? Lá a gente vai encontrar 2 homens assim, que não são apenas ruins, né? Maus porque eles têm escravos. Eles são maus porque eles têm poder de vida e morte sobre todos, inclusive sobre suas esposas, sobre seus filhos, os seus parentes. O patriarcalismo é aquele que transforma os homens chefes de família em verdadeiros tiranos, que fazem com que mesmo pessoas brancas, né, como é o caso da menina Úrsula, ou do namorado dela, o Tancredo, né, fazem com que eles se tornem prisioneiros. Esse patriarcalismo também é um dos alvos da Maria Firmina dos Reis no romance Úrsula. Quer dizer, é mais uma ousadia, é mais um elemento que faz com que essa autora seja única na nossa história. E como escritora, assim, no interior da província, né, afastada de todos, ela fez o que nenhum escritor homem e branco tivera coragem de fazer no seu tempo. Coragem ou capacidade, né? Que é retratar os negros escravizados como seres humanos, que eles eram realmente. E a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um contexto em que pelo menos 20% da população brasileira era composta de escravos, assim, um dado bastante confiável, né? Que nós temos o censo demográfico que o Império Brasileiro fez em 1872, e que apontou, a primeira vez contaram a população brasileira assim de maneira confiável, né? E o dado apontado
ele é posterior à época da Maria Firmina, mas dá uma ideia, essa pesquisa dá uma ideia, né? Porque revelou que 20% da população brasileira, 21% mais ou menos, era de cativos. Eles não tinham direito a absolutamente nada, eram propriedade de outras pessoas. E mais de 50%, reparem, mais de 50% da população não era de brancos, era de negros, pardos e indígenas. Apesar disso, a produção literária, né, a produção literária admirada do século XIX, com raríssimas exceções, não retrata essas pessoas, não retrata essa população negra, esses pardos escravizados, né? Quer dizer, a produção literária finge que eles não existem, como se eles fizessem parte da paisagem, né? É bonito descobrir que mesmo na nossa história de silenciamento, de exclusão, houve uma mulher muito importante que teve essa coragem de fazer um retrato de uma época em que muitos fingiam que nunca existiu, né? Que essa população nunca existiu. Então é importante a gente conhecer essa escritora, principalmente porque ela merece, não só pela construção de uma obra criativa, original, com um enredo intrigante, mas também por uma obra que faz com que a gente revisite o nosso passado histórico, né? Se vocês gostam do José de Alencar, por exemplo, né, eu confesso assim que o José de Alencar nunca foi meu favorito, mas eu tento constantemente me reconciliar com o José de Alencar. Certamente vocês vão gostar da Maria Firmina dos Reis, né? Nós estamos falando de histórias de amor, de tragédia, uma história cheia de infortúnios, né? E ela vai te surpreender com esse olhar diferente e original. Maria Firmina dos Reis, essa autora que foi redescoberta e que com Úrsula conquista mais e mais leitores. É isso, até a próxima.